Uma boa saúde é resultado de vários fatores do dia a dia. Uma alimentação adequada, rica em verduras, frutas, legumes, vegetais e carnes é essencial para o bom funcionamento do organismo. Porém, alguns cuidados devem ser tomados na hora de preparar e armazenar os alimentos em nossa casa. Pensando nisso, um projeto de pesquisa desenvolvido pela Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da UPF visa realizar uma avaliação e também um controle sobre a qualidade dos alimentos que são consumidos. O foco da pesquisa é a salmonela, que é uma das bactérias causadoras da infecção alimentar. Conosco no estúdio a coordenadora do projeto, a professora doutora Laura Beatriz Rodrigues e a mestranda Emanuele Cerro Potker. Mas antes de iniciarmos nossa conversa, vamos acompanhar uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF-TV. O nosso corpo retira dos alimentos que consumimos o combustível necessário para o organismo realizar diversos metabolismos e, com isso, manter-se saudável. Uma boa alimentação, além de nutrir de forma correta, nos possibilita obter diversos benefícios. Por outro lado, consumir um produto estragado nos traz enormes transtornos. Dados epidemiológicos do Ministério da Saúde apontam que 45% das contaminações por doenças transmitidas por alimentos ocorrem dentro das casas dos brasileiros. Esse tipo de doença, responsável por cerca de 670 surtos, com 13 mil doentes todo ano, está associada principalmente ao manuseio incorreto e à conservação inadequada dos alimentos. São inflamações tanto ocorrendo no estômago, como também no intestino delgado e no intestino grosso, cujas manifestações clínicas são as mais variadas, que poderá começar com uma simples dor de cabeça, poderá começar com um pico febril, com uma náusea, com um vômito, ou mesmo até com dores musculares, dores articulares generalizadas. A contaminação dos alimentos se dá através da presença de micro-organismos que podem causar mau cheiro, sabor ruim e ainda modificar a aparência natural dos alimentos. Porém, em alguns casos, o alimento já está contaminado, mas as modificações são imperceptíveis, o que pode ser ainda mais perigoso. Para evitar que os alimentos sejam contaminados, é preciso que a população tome alguns cuidados, que vão desde a compra do produto aqui no supermercado até o preparo dele em casa. Geladeira, guardar na geladeira, tudo, né? Depende do produto. Costuma separar em potes, saquinhos plásticos, como é que tu faz a organização? Às vezes, conforme a quantidade de carne, como é pouco, né? Compra uma quantidade grande e daí eu divido em menos quantidade, né? Em saquinhos plásticos para botar no congelador, né? Quando descongelar uma vez só. Qual for a verdura, enfim, né? E sempre tentar manter ela em temperatura ideal para o produto mesmo, né? Tem que ter, né, uma boa higiene, né? Então eu costumo fazer assim, né? Tem o potinho para o presunto, o potinho para a mortandela, né? E a gente coloca para o queijo, coloca na geladeira. Os cuidados com os alimentos são extremamente importantes para manter a qualidade desses alimentos. Então, a dona de casa, quando vai comprar no supermercado, a primeira coisa para fazer, quando chegar em casa, é lavar essa embalagem. Isso é o ideal. Os alimentos que vão para a geladeira, principalmente, né? Então, eles precisam, depois que é aberta a embalagem, eles precisam ser removidos dessa embalagem para um recipiente diferente. É o caso, por exemplo, do molho de tomate, do creme de leite, os vidros de pepino. Então, esses alimentos, quando eles são abertos, eles têm uma validade muito curta. Então, é preciso ter muito cuidado com relação ao prazo de validade, que pode variar de 2 dias até 15 dias. Então, a dona de casa tem que estar sempre olhando o rótulo para ver quanto tempo ela pode usar esse alimento. A auxiliar de limpeza Roseli Belo sabe da importância destes cuidados. Para garantir uma alimentação mais segura para a família, ela agregou no seu dia a dia rígidos critérios no armazenamento e no preparo dos alimentos. Eu levo em conta que primeiro tem que lavar os alimentos e ou embalo no saquinho plástico, aqueles transparentes que a gente usa para embalar carne, né, para congelar, ou nos potinhos plásticos. Grande parte dos casos de contaminação é causado pela salmonela. Encontrada principalmente em alimentos de origem animal, como ovos, leite e carnes, é uma bactéria que representa sérios riscos à saúde. O desenvolvimento dessa inimiga do bem-estar humano em diferentes superfícies é o foco de um estudo desenvolvido na Universidade de Passo Fundo. Oi, Laura. Oi, tudo bom? bem? Laura, esse projeto, ele é um projeto multidisciplinar e que envolve vários programas da universidade, né? É uma equipe formada por muitos profissionais. Sim. Esse projeto, ele é coordenado por mim, né?
Aqui na UPF eu tenho uma colaboração direta da professora Luciana Rucha dos Santos e tenho os alunos de mestrado e também bolsistas de iniciação científica. Por exemplo, até em relação aos mestrandos, né, nós temos médicos veterinários, biólogos, farmacêuticos, tecnólogos em alimentos, nutricionistas, várias pessoas que atuam nessa área mais ampla que é a microbiologia de alimentos. O que é curioso e me chamou a atenção, e acho que deve ter chamado a atenção de quem é de casa também, é que você é médica veterinária, né? Sim. E que trabalha com controle de alimentos. Então, isso mostra um vasto campo de atuação de um médico veterinário. Sim. A medicina veterinária, ela vai além do que a maioria da população tem essa ideia da parte clínica e cirúrgica, né? O médico veterinário, ele vai ser o profissional responsável pela inspeção dos alimentos em geral e, assim, de modo bem amplo, a microbiologia de alimentos é multidisciplinar e envolve também um médico veterinário. E aí, desde o meu mestrado e o doutorado, que eu tenho seguido nesta área, né? Exatamente devido à questão de que um alimento de origem animal, que pode ser uma carne, leite, ovos, mel, ele pode levar ao consumidor doenças, que são chamadas de zoonoses, quando é contraído diretamente com um animal ou por algum vetor, e chamadas também de doenças transmitidas por alimentos, que é quando essa pessoa ingere um alimento, e que não são só produtos de origem animal, né? Então essa é a principal relação entre Sim. a questão do cuidado animal com aquilo que a gente consome. Sim. Que são doenças que não são doenças do homem, mas que chegam até o homem a partir do alimento. Isso, do alimento ou do contato com os animais. No meu caso, eu sigo as linhas de pesquisa, as pesquisas que a gente tem feito, mais voltadas para a questão do consumo de alimentos, né? E como até estava mostrando no início, né, que não são só produtos de origem animal, vegetais também, porque a bactéria pode, ou o vírus, né, ele pode não estar diretamente naquele vegetal, mas através da água ou de uma contaminação cruzada, pela tábua de cortar, pela mão das pessoas, né, ele pode também ir até os vegetais. Bactérias, vírus, fungos, protozoários, tem vários micro-organismos, né, que podem nos transmitir doenças. A Emanuele é mestranda do mestrado em bioexperimentação. Isso. E a tua dissertação tem uma relação com esse trabalho que vocês estão realizando no projeto de pesquisa. Tem uma relação. Na verdade, esse trabalho é um trabalho bem amplo mesmo, envolvendo várias áreas. Então, cada mestrando está com uma parte desse trabalho todo fazendo a dissertação. A minha parte vai ser estudar uma forma de prevenir essa contaminação com os alimentos e de combatê-los através dos bacteriófagos, que são vírus que infectam as bactérias, que eles não causam mal para nós. Nós podemos ingeri-los. Isso na fase em que o animal é vivo ainda ou depois que o alimento já está sendo produzido, virando alimento, vamos dizer assim? Na verdade, a gente vai testá-los primeiro nas superfícies, onde são formados os biofilmes, que depois a gente vai explicar direitinho, mas vai ser nessa prevenção dessa formação de biofilmes, combater esses biofilmes. É que as bactérias, elas tanto podem ter um controle químico, que é o que a gente vê, por exemplo, o álcool, a quiboa, né? Esses produtos, né, que são desinfetantes. Colocar uma colherinha de quiboa na hipoclorito de sódio, que é o nome do princípio ativo, né? Como a gente pode ter questão do quê? Dos controles biológicos, onde a gente pode ter esses probióticos, que a gente ingere vários alimentos que têm bactérias benéficas, né? Na realidade, as bactérias, existem muitas bactérias que são boas para nós e sem elas a gente não sobreviveria. A gente sempre associa o nome bactéria a uma com coisa muito ruim, né? E na realidade não, né? E também aí essa parte do controle biológico que a Emanuele vai fazer, que são esses fagos, esses vírus que infectam bactérias e não nos fazem mal. Né? E essa pesquisa, a etapa da Emanuele, ela está voltada com a parte inicial, que seria fazer o isolamento desses fagos. A gente já teve um sucesso, né? Na semana passada, ela conseguiu já fazer os primeiros isolados aqui em Passo Fundo. E a gente vai terminar a identificação e a caracterização desses micro-organismos em Portugal. Mas isso seria uma medida que o fabricante tomaria em relação ao alimento ou é uma medida que a gente faria em casa? Não, na produção. Na produção. Nesse momento, não. Na realidade, essa etapa ainda é uma etapa bem
teórica, né? Sim. Mas é uma possibilidade quando a gente pensa em toda a questão de resistência que existe. Resistência a antibióticos, resistência a desinfetantes, que a gente vê tanto falar, né? Infecções hospitalares, infecções em geral de bactérias multiresistentes, que hoje a gente está em 2015 e ainda tem pessoas que morrem do quê? De infecção. Infecção bacteriana, que se a gente fosse pensar, né, desde da década de 40, quando foi descoberto o primeiro antibiótico, pensaria que, num primeiro momento, quando surgiu a penicilina, que as infecções iam terminar. E, na realidade, a gente vê que elas encontram maneiras de conseguir sobreviver no ambiente, nas pessoas e animais, se tornando resistentes. Então, essa linha de pesquisa, ela tem a ver o quê? Com uma alternativa. Então, a Emanuele vai trabalhar com essa etapa, né? E tem outros mestrandos que estão trabalhando com a adesão da salmonela, com os testes em diferentes temperaturas. A gente tem, por exemplo, salmonelas que têm crescido a 3 graus Celsius, 9 graus Celsius, que são a temperatura de refrigeração. Então, que seria a geladeira. Exatamente. Não deveria crescer nada dentro da geladeira. Teoricamente, assim, ela teria, a temperatura mínima de crescimento seria 5 graus Celsius, mas a gente já conseguiu várias salmonelas crescendo a 3 graus. Então, aí tem o trabalho de outros mestrandos meus, que tem a Bruna e o Amauri, que estão fazendo essa parte do quê? Do biofilme da salmonela. E a gente tem também uma cooperação, né, além da Universidade do Minho, que é para onde a Emanuele vai, com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que aí tem uma orientada do professor Vladimir, que vai estar fazendo trabalho aqui conosco com multi-espécies. Salmonella, Campylobacter, Escherichia coli, Listeria, que são várias bactérias complicados e coisas para a gente se preocupar, né? Sim. Mas não fica em dúvida. Logo, logo nós vamos voltar, depois do intervalo, e vamos discutir um pouco mais sobre o que você também pode fazer em casa para evitar que essas bactérias tomem conta dos seus alimentos. Até já! Estamos de volta e a conversa de hoje no Universidade Aberta é sobre a pesquisa realizada pela Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da UPF, que tem como objetivo fazer uma avaliação e também o controle na qualidade dos alimentos. O foco da pesquisa está na salmonela, que é uma bactéria que causa infecção alimentar. Continua no estúdio a professora doutora Laura Beatriz Rodrigues e a mestranda Emanuele Cerro Pocker. Pocker, falei certo o seu nome, Emanuele? Falou, Pocker. Laura, estávamos falando no bloco anterior sobre esse controle, por exemplo, químico que pode se dar nos alimentos em produção, né? Sim. Mas, por exemplo, eu, mulher grávida, Sim. escuta coisas de todas as pessoas, principalmente das pessoas mais velhas, de não come isso porque tem tal bactéria, não come aquilo porque... O que eu ou qualquer outra pessoa pode fazer em casa, em termos de conservação de alimentos, para evitar que uma bactéria se prolifere ou que resista, né, que o alimento não seja bem limpo ou bem conservado? Sim. Eu acho que até colocando o que a professora Valéria tinha falado na parte inicial, né, que é muito importante ter essa conscientização com prazo de validade, olhar desde o momento que você vai comprar um alimento e até também o que depois que esse alimento é aberto, que a gente tem um alimento como um leite de caixinha que ficaria fora da geladeira. A partir do momento que ele é aberto, ele vai ter o prazo de validade também, né? Então, isso tem que ser cuidado. E por mais que eu tenha comentado a questão das baixas temperaturas e a gente poder ter crescimento microbiano, o fato de ter essa validade mesmo na geladeira vem combater exatamente isso. Porque se você vai consumir naquele período, tipo 2, 3 dias, que é o que está ali no alimento, você não vai ter tempo com que um micro-organismo se reproduza em refrigeração, porque ele pode até se reproduzir, mas vai demorar mais tempo. Um outro cuidado muito importante e que vem para tudo, não só para o alimento, é a lavagem das mãos. Lavar a mão, fazer o uso de um antisséptico como um álcool gel ou algum sabonete antisséptico. Lavar a mão principalmente depois de mexer com produtos crus, carne, peixes, ovos crus, né? E ter um cuidado, assim, se for possível você ter o quê? 2, 3 placas de corte, né? A gente chama de tábua, mas hoje em dia a gente tem de vidro, tem de plástico e ter o cuidado também com isso. Né? O uso de uma água fervendo ou então o uso de, até coloquei como hipoclorito, deixar aquilo ali de molho, evitar o uso de uma
da mesma faca e da mesma tábua para um alimento cru que vai ser cozido como uma carne e depois de um alimento cru que vai ser consumido cru, como uma alface, um tomate, porque a carne vai ser cozida e aquele micro-organismo vai ser eliminado. Mas pode ficar na salada e não ficar pensando que só porque tempera com isso ou com aquilo, os micro-organismos vão ser eliminados, né? Os chamados germes, micróbios, tem tantos nomes e, dizer, como eu estava dizendo, tanto nome diferente. Não, sem cuidados. Tem que ter o cuidado, né? E sempre que for fazer o uso, principalmente de, por exemplo, o cuidado com confecção de maionese em casa, pode fazer, mas usa um ovo cozido, não faz com ovo cru, né? Principalmente não deixar um alimento que foi manipulado fora da geladeira, mesmo que seja aquela carne do churrasco ou o arroz, que às vezes as pessoas têm ideia de que um arroz nunca vai trazer problemas, né? Mas você tem alguns micro-organismos como bacilos cereus, outras coisas que podem permanecer ali mesmo depois do cozimento, que se ficar fora de uma geladeira pode acontecer de vir a ter também esse problema. O nosso enfoque, que eu tenho trabalhado já há vários anos, né, que é a salmonela, é a mais conhecida, é a que tem musiquinha, é a que tem propaganda. E a gente sempre escuta falar tantos infectados com salmonela no hospital. E na realidade, quando tem qualquer surto, é a principal suspeita e da população também por ter um conhecimento desse nome. Mas na realidade a gente tem muitos micro-organismos, além de bactérias, vírus, toxinas de fungos, né, chamadas de micotoxinas, várias outras coisas que podem estar causando problema. E ainda bem que o cuidado geral, ele previne. O uso de alimentos, adquirir alimentos fiscalizados, que tenham selo, né, por exemplo, que tenham uma inspeção. Também o cuidado, né, de você tomar uma água potável ou então água fervida ou clorada, né, e uma coisa que acaba tendo um reflexo até no próprio alimento, que é a água com que ele é feito. Sim. Né, e que tem muitas doenças que são transmitidas por causa disso. Por isso a coisa do cozimento também, né? Dos legumes cozidos, da gente usar água fervida sempre para produzir alimentos. Isso. Emanuele, o que te chamou a atenção nessa área de atuação que te levou, então, a fazer um mestrado voltado para isso? Na verdade, eu sempre gostei muito da microbiologia. Acho que desde a metade da minha faculdade eu trabalho com a professora Laura. Eu fui orientada desde a iniciação científica com ela. E eu sempre achei muito importante essa área. Tanto que eu saí da faculdade, eu fui para a empresa, eu trabalhei com essa parte de fiscalização, de produção de alimentos e sempre voltado para a microbiologia. Então, eu sempre gostei, sempre achei muito importante isso. Me chamou muita atenção. A resistência dessas bactérias, a existência delas, se dá por um processo de produção descuidado? Ou não existem ainda, de fato, elementos químicos capazes de atuar nesse processo de produção, eles estão sendo descobertos, né? O que justifica o alimento que já chega contaminado na casa da gente? Esse alimento, ele pode estar contaminado desde o campo, como ele pode se contaminar na produção, na indústria, tá? Como ele também pode se contaminar na nossa casa. A gente, não querendo, assim, criar o pânico, mas existem micro-organismos nas nossas mãos, na nossa boca, no nariz. Então, esse cuidado que se tem, higienizar a mão, lavar a mão antes de manipular um alimento, também tem a ver com isso, né? Então, imagina o cuidado que uma fábrica, que uma empresa tem que ter na hora de transformar o animal em alimento, cortar, guardar, conservar, botar em bandeja, envelopar. Tem que ter um cuidado muito rigoroso, né? E essa questão da inspeção, do controle de qualidade e dessas inúmeras profissões, né, que estão voltadas com isso, como a gente está falando, o médico veterinário, o engenheiro de alimentos, o biólogo, o nutricionista, né, o tecnólogo de alimentos, são várias profissões que estão juntas para isso. Tanto que a Organização Mundial de Saúde esse ano tem o dia voltado para a questão da inocuidade dos alimentos, né? Ter esse cuidado para que a população tenha um alimento saudável, nutricionalmente adequado e saudável também, mas inócuo, sem micro-organismos que vão fazer com que a pessoa venha a sofrer doenças ou que morra por comer.
né? Sim. Que o comer ou beber é um ato de que se a pessoa não fizer isso, ela sim vai adoecer. E às vezes por estar ingerindo um alimento, né, por estar se contaminando no ato de comer ou beber. Em que fase o projeto está nesse momento? Nesse momento foi concluída a etapa da formação dos biofilmes de salmonela. O que é um biofilme? É a adesão de uma bactéria em uma superfície. Ou seja, a bactéria chega ali e fica. Sim. Uma área que tem muita pesquisa de biofilme é a própria odontologia. Aonde você tem toda essa pesquisa, o quê? Pela placa bacteriana, essa adesão das bactérias nos dentes, elas podem acontecer numa faca, elas podem acontecer em uma tábua, elas podem acontecer em uma panela, naquela junção entre o plástico e o metal do garfo, né? O limo de uma pedra é um biofilme. Agora, uma coisa é um biofilme benéfico que vai estar na natureza com micro-organismos necessários para decomposição. Se não tiver micro-organismo, a gente não vai ter vida, porque não vai ter essa renovação ambiental até. Mas outra coisa é isso ficar na carne que tu come. Exatamente. Ou então no plástico, ou no isopor, né? E levar essa contaminação. Ou num cano, que vai estar carregando. Mas o controle de alimentos leva em consideração todo esse universo. Sim. Não só o alimento em si, mas tudo que envolve a embalagem, o toda preparo. Essa parte. O ambiente. O ambiente. Inclusive o ambiente, tudo. Existem normas e regras que controlam esse processo? Sim, desde a parte ambiental, desde as próprias legislações para a potabilidade da água, o padrão microbiológico de alimentos, a gente tem legislações nacionais, nós temos legislações internacionais guiadas pela Organização Mundial da Saúde, pela FAO, pelo Códex Alimentários, e que devem ser seguidas tanto para consumo de alimentos no Brasil, como mesmo para a questão do quê? Do Brasil como grande produtor de alimentos para exportação. Né? Brasil Os é frangos o que de corte, o por mais exemplo, exporta frango, que aí a gente pensa na salmonela, carne bovina, carne suína e também toda essa questão que de alimentos, grãos que vão ser utilizados para fazer ração, para toda essa parte que se em você qualquer pensar, um desses lugares pode estar a contaminação. Pense que você pode ter um rato, o rato pode estar no grão, ele pode estar no silo e ele pode estar levando isso para um alimento também. A Emanuele falou que trabalhou como fiscal também, Emanuele, isso? Eu trabalhei na parte de controle de qualidade de uma empresa. Não precisa dizer qual é a empresa, mas assim, que cenário tu encontrou quando trabalhou como fiscal? Na verdade, a empresa ela sempre mantém todos os cuidados. Todas as empresas onde tem fiscalização, que deveriam ser todas, eles mantêm todos os cuidados. Eles seguem à risca tudo que a lei determina. A lei do Ministério da Agricultura, para as exportações principalmente, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Mas o cenário é bom. As pessoas às vezes se assustam, nossa, né, empresas que trabalham com alimentos, como será lá dentro? Mas eles seguem as normas, todos E os o que mais te chama a atenção nessa etapa da produção do alimento? É realmente o cuidado que tem que se ter. Quando a gente imagina um alimento, um animal sendo abatido, um alimento sendo produzido, as pessoas elas não conseguem ter essa visualizar o processo amplitude todo. Que tem todo o processo, mas vai desde a higienização do ambiente, das pessoas, da vestimenta, da higiene corporal, higiene das empresas, do local. Então é tudo, é muito selado que tem que ser. Qual é a próxima etapa do projeto agora, que vocês estão concluindo essa etapa? A próxima etapa, então, desse projeto, né, é um projeto com financiamento externo. A gente teve a aprovação desse projeto pela FAPERGS, né, que veio com a verba para nós. A parte da salmonela foi completada e agora a gente tem a formação dos biofilmes multiespécies, porque na realidade, num ambiente de alimentos, você tem diferentes micro-organismos juntos ao mesmo tempo. E eles podem estar tanto na cozinha, como eu estava falando, como numa indústria. E esse trabalho ele vai estar vendo diferentes temperaturas de incubação, diferentes formas de remoção desses biofilmes em diferentes tempos também. Ou seja, quais são, quanto tempo eles levam para crescer, se criar e como é que a gente faz para limpar. Exatamente. Essas três coisas, basicamente. E aí tem essa nova etapa com diferentes micro-organismos, como eu estava falando antes, né? E tem o trabalho da Emanuele, onde a gente vai tentar também essa parte do controle biológico, com o uso de bacteriófagos ou de probióticos. Ou seja, em vez de colocar produtos químicos, tentar, através de outros micro-organismos, eliminar esses organismos.
Gente, muito obrigada pela participação de Nós que vocês. agradecemos. Acho que a gente fica um pouco mais tranquila ouvindo essa fala de vocês, né? Quer dizer, existe muita pesquisa, muita gente preocupada com o que a gente põe na nossa mesa, mas nós de casa também temos que fazer a nossa parte. Lavar bem as mãos, conservar os alimentos, verificar a data de validade, voltar para reclamar se a data de validade estiver vencida, não consumir o alimento depois que ficou muito tempo no nosso armário, né? São pequenas coisas, mas que podem mudar o nosso dia a dia e manter a qualidade da nossa saúde. O Universidade Aberta de hoje fica por aqui, mas na próxima semana você é meu convidado para conhecer mais um projeto de pesquisa ou extensão realizado na UPF. Espero você. Até lá!